Eu sou Júlia Alcântara e você está assistindo ao Mulheres em Pauta, um programa da TV Câmara para a gente conversar e aprender juntos sobre temas importantes para a nossa sociedade. E hoje a gente vai falar sobre etarismo e o impacto na vida das mulheres. Para isso, recebo a nossa convidada Marli Barbosa, que é professora aposentada, também é militante, atua nas causas principalmente pelo fim da violência contra a mulher. É isso, Marli? Seja bem-vinda. Isso mesmo, obrigada pelo convite. Eu tenho participado, sou professora aposentada e me dediquei, a essa luta por direitos humanos, as causas sociais, principalmente focado na questão das mulheres. Eu faço parte, sou membro fundadora do Impacto Feminista, um grupo do qual a vereadora Inês também faz parte. Sou PLP, também faço parte de um coletivo muito interessante aqui de Mogi que chama Linhas do Itapetí. Nós bordamos, fazemos panfletos bordados, mas são panfletos políticos. Bonito. Algo ainda ecológico, porque aí não fica de sujeira, não fica soltamos bonito. Papéis. Muito bom. Isso. Seja bem-vinda. Obrigada. Também recebo o vereador Inês Paz aqui com a gente mais uma vez. Olá, mais uma vez nós estamos aqui conversando com todas e com todos, porque eu acredito que o programa depois também ele pode ser assistido e acompanhado pelos homens. Mas vamos falar hoje sobre o etarismo, que é um preconceito que a gente está sentindo cada vez mais presente na nossa sociedade. Então nós vamos conversar a respeito e espero que a gente consiga vencer essas questões, trazer para as pessoas que estão nos acompanhando como barrar, como superar. Então, vamos ver que a gente precisa ter, assim, como a gente sempre coloca, políticas públicas para o enfrentamento dos preconceitos, do etarismo, do machismo. Então, esse o nosso bate-papo de hoje. Muito bom. Esse é o nosso objetivo, vereadora? Chegar a todo mundo está convidado para a nossa conversa. Bom, eu queria começar, Marli, explicando um pouquinho o que é o etarismo, É um tema, é um preconceito que sempre esteve presente, mas acredito que agora está se falando mais sobre isso? Está se falando mais e temos que falar, porque você sabe que as estatísticas, a projeção é que final do século, início do outro, o Brasil será um país idoso e feminino, Sim. Será um país idoso e feminino. A tendência é que o Brasil seja um país que envelheça. Nós estamos tendo menos nascimentos e longevidade. A durabilidade do tempo de vida tem sido cada vez maior. E as mulheres é o maior número nesse grupo de idosos também. É o maior número, ela tem sempre uma faixa de 6 milhões, 8 milhões a mais do que homens, do que mulheres idosas. Sim, e é importante a gente olhar, A longevidade é um dado muito importante, é importante que a gente chegue, mais alongando aí a nossa vida, mas é preciso olhar para a qualidade, Chegar nesse dado da vida de forma plena. De forma plena. O que eu quero levantar, que eu acho importante, é que o machismo, que a grande luta, um dos focos da luta das mulheres, ele está intrínseco no etarismo. Sim. Então, nós vamos ter uma série de fatos, de questões que mostram esse preconceito contra a idade, mas que está permeado também de um machismo. Sim. Sempre se vai questionar um papel de uma mulher idosa, ela também vai se questionar não só porque ela é tão velha para estar lá, ela não tem idade para fazer aquilo, ela devia estar em casa fazendo crochê, por exemplo, isso também está implícito aí o machismo, de que o espaço da mulher é sempre um espaço que não é o público, É Sim. sempre o espaço particular, do âmbito particular. Nunca existe, o espaço da mulher segundo essas pessoas. A gente pode ver em falas populares, Por exemplo, em galãs de filme, quando vira coroa, é algo charmoso e a mulher é sempre apontada como velha e
limitada. Sempre. E isso é muito cobrado da mulher, que é o padrão de beleza, né? Padrão de beleza é um absurdo, como nos é cobrado, né? A mulher não pode estar envelhecida, ela tem que cuidar da pele, ela tem que cuidar do cabelo, né? Ela tem que cuidar de tudo. A aparência dela tem que ser sempre uma aparência jovem, né? E que traga beleza. E assim, se a gente olhar para essa cobrança da aparência, essa cobrança atrapalha a mulher buscar outras coisas também, vereadora? Com certeza. Pegando um gancho na tua fala, na questão de que a gente está vivendo mais, né? Está vivendo mais, mas ao mesmo tempo que a gente está vivendo mais, são tomadas medidas para que essa vivência ela seja bastante precária. E aí eu pego a questão da reforma da Previdência. Então, a reforma da Previdência, ela está dizendo o seguinte, que a gente precisa se aposentar mais velha, né, mais velho, né, quando é homem mais velho, quando é mulher mais velha, e porque a gente está vivendo mais. Mas acontece que as condições de trabalho que são dadas, daí não dá trabalho para uma mulher, não é só mulher, mas a maioria, como a maioria é mulher, a quantidade de população acima dos 50 anos que não consegue emprego. Então, como que você vai viver mais? E as pessoas que estão trabalhando, elas vão morrer sem aposentar. Sim. Então, não está se preocupado com a longevidade. Então, o que poderia uma política pública para isto, né? Como é que poderia resolver essa questão da Previdência? Você ter uma redução da jornada de trabalho sem redução do salário, porque daí você incorporava a juventude e incorporava as pessoas idosas. E a outra questão que a gente estava falando antes da gente vir para cá, a gente estava conversando a respeito do etarismo, né? Então, o etarismo, ele é mais assim, como a gente fala, mais chocante, que pega mais na questão das idosas, né? Das mulheres. Mas também tem a questão da juventude. Então, você tem um certo também preconceito quando você vai procurar emprego, você tem experiência. Como é que você pega experiência se você sem ter a oportunidade, né, de emprego? Então, são contradições que a gente precisaria ver como a gente vai trabalhar. No caso aí da mulher, pega muito mais isso, porque, primeiro, que a mulher é maior, né, maior número. Estava levantando um dado, né, que acho que as mulheres idosas no Brasil como todas que representam, acho que 56%, se não me falha a memória, de quantidade de mulheres idosas. Então, elas vão procurar outras alternativas. Elas já têm por si só a questão de um salário menor, né? O trabalho dela tem um salário menor. Então, como a Marli colocou, né, que a questão do etarismo não vem sozinho. Então, vem um conjunto de fatores de preconceito, né, com relação à mulher, porque vive mais do que o homem, né, ela tem a vivência mais do que o homem, essa questão da vulnerabilidade, do salário menor. Então, vem uma série de questões em cima que é muito pesado. Então, é muito pesado. A gente estava colocando nas redes sociais. Sim. Nas redes sociais. Então, a gente faz uma publicação e algumas publicações, aí, como diz, para ofender, é que a gente, como diz, nós que somos militantes, a gente vê o comentário lá e a vida continua. Mas não entra no fato em questão, porque discordar de um posicionamento, isso é salutar, é democrático. Mas vai no lado, que nem eu, já é velha, né, vai lavar roupa, vai cuidar dos filhos, vai cuidar dos netos. Então, nesse aspecto que eu acho que falta essa conscientização, falta essas políticas públicas para, de fato, a gente romper com esse preconceito. E, ultimamente, a gente viu, né, a questão da estudante, estudante ter um preconceito porque tinha, acho que 40 anos, se não me falha a memória. Onde que a gente diz que 40 anos é considerado como velha? Entendeu? 40 anos, diante da nossa longevidade que se tem, está nascendo. Sim. Agora, está começando a vida agora. Então, acho que essas questões que a gente precisaria romper. Então, você que está nos assistindo, faça um debate sobre isso, chame para conversar, porque a gente precisa demonstrar que ser idosa, né, ser idoso, ser jovem,
não é defeito, a gente vai passar por isso. O que a gente precisa é ter uma boa vida. E um questionamento que a presidenta do Conselho Municipal do Idoso e da Idosa fala é que ela não concorda, e eu também não concordo, viu? Que a terceira idade, a terceira idade é a melhor idade. Depende. Melhor idade, depende o que você quer dizer com a melhor idade. Vai conversar com uma mulher da periferia, uma mulher negra, se é considerada a melhor idade, porque tem um preconceito de tudo, não tem emprego, vive nas piores condições, não tem saúde decente para atender essas pessoas, então não é a melhor idade. Acho que o termo que a Juracy sempre coloca é idoso ou idosa. Eu acho que nós precisamos resgatar isto. Certo, Mali. Você acredita que essa expressão, né, de melhor idade acaba maquiando as verdadeiras necessidades dessa... Sim, acaba, com certeza, e espero que isso já está se desfazendo um pouco, né, essa coisa de melhor idade no país, porque é bastante cruel, né, para nós mulheres, inclusive, essa fase nossa, e não estatutariamente ou legalmente no Brasil é a partir de 60 anos, mas já a partir dos 50, né, os dados estatísticos mostram como a mulher já começa a sofrer, né, os impactos, opressão, no trabalho principalmente, né, no trabalho, que ela é considerada aquela pessoa que possivelmente não vai dar conta, então ela não tem muitas condições de ascensão no trabalho em relação ao homem, né, e isso... E veja, nós acabamos, a Inês citou, de acontecer esse caso de etarismo no Brasil com uma mulher de 40 anos, né, que ficou bastante conhecido, né, quando aquelas 3 estudantes debocham, né, da colega de 40 anos na sala. E tem um machismo tremendo aí, né, que está aí permeando essa discussão, né, essa forma, né, de cobrar por que a mulher de 40 não pode estudar. Isso é muito cruel, né? É bastante cruel. Essa discussão é uma discussão que está começando no Brasil e que precisa ser aprofundada, e ela precisa ser discutida para que venha políticas públicas, né, para acompanhar esse avanço que eu estou dizendo. Nós seremos um país de idosos e um país de mulheres, né, e um país feminino. Não está tão longe disso, né, em termos de história. Então, a gente precisa fazer essa discussão, né, para não cair... eu vou lembrar um caso aqui de recente na pandemia, não foi esse, não é na pandemia, mas não muito longe, quando a saúde, né, esqueceu de ter um olhar para os idosos no caso de HIV. Né? Nós tínhamos um belo trabalho de HIV na área da ciência, mas voltado para jovens. Sim. E começou, de repente, a ter um alto índice de idosos com HIV. E não tinha políticas para aquelas. Por quê? Olha o que está o preconceito por trás. Por quê? Para essa estrutura, né, do país, do Ministério da Saúde, a vida sexual do idoso não era ativa. Né? Só que, de repente, o índice cresceu muito, né, de HIV entre os idosos. Então, tudo isso, quer dizer, é um alerta, nós temos que estar atentos a isso. O idoso é considerado o inútil, né? Sim. O inútil, ele não tem, ele é infantilizado, né? Bastante infantilizado. E na pandemia, no caso que eu queria lembrar da pandemia, foi terrível. Eu lutei muito nas redes sociais, mas eu ficava muito sozinha contra memes que colocava a teimosia do idoso, né? Como o idoso querendo ir para a rua, o idoso não se ficou ali, aparecia muitos memes dos filhos bravos, o idoso saindo. Poxa, que idoso é teimoso é um estereótipo, né, que se cria, e na pandemia isso foi muito reforçado, né, e tinha muitos memes, né, falando do idoso, o teimoso que atrapalhava, né, o isolamento.
Muito bom você trazer isso, né? Porque às vezes fica nesse meme, algo você passa, compartilha e não se questiona, sobre o verdadeiro conteúdo. O que está por trás disso? É muito sério isso, né? Foi muito colocado isso na pandemia, tinha muito meme sobre isso. Realmente. E olhando assim para os impactos, né? O que gera invisibilizar uma pessoa, o que isso pode prejudiciar? Nossa, você imagina, invisibilizar a mulher e a mulher idosa, né? Nós já somos invisibilizadas para tudo, nós não temos ainda nossos espaços, estamos atrasadas da política para poder, né? Agora nós crescemos um percentual, acho que de 2%, né, Inês, na política, fomos de 10 para 12, parece. Mínimo, somos maioria de eleitoras. Sim. Mas não elegemos representantes, não elegemos mulheres. Mulheres idosas, menos ainda, né? Por quê? Porque ela é colocada, a mulher idosa, pior do que mulher já né, não tem capacidade para ocupar altos cargos, não tem capacidade de fazer política. A idosa, então, nem se fala, né? Sim. Como eu já disse, é muito cruel isso, né? Para nós, mulheres e mulheres idosas, né? E o que acontece? Principalmente em redes sociais, eu estava comentando com a Inês. Se você se coloca em rede social, os jovens, principalmente, eles vêm para cima te criticando, te chamando de velha, dizendo que você vai fazer crochê, vai cuidar dos netos. Então, não há na sociedade nossa brasileira esse respeito entre gerações, né? Não tem. Nós precisamos criar essa cultura. Porque usam disso como uma ofensa, né? E não é uma ofensa. Se nós vamos ser um país de idoso, nós precisamos mudar com urgência isso, né? Ter políticas que mostrem o valor do idoso, né? Porque é preciso ser respeitado isso para que nós tenhamos uma relação harmoniosa, saudável, e que não tem, né? Sim. O idoso não é respeitado no Brasil. Sim, a vereadora, como disse, sente na pele, né? É ignorado todo o conteúdo e é usado uma característica que, ainda bem que você é idosa, que você chegou até esse patamar da vida, né, vereadora? Não é um xingamento, né? Então, para mim, eu sempre trabalhei com essa questão. Eu tenho, assim, claro na minha cabeça que eu não gostaria de morrer, né? Eu gostaria de viver eternamente. Agora, a gente sabe que um dia vai morrer. Mas essa coisa do envelhecer nunca me assustou. Tanto que, quando a gente estava dando aula, eu dei aula praticamente até 2018, quando os alunos perguntavam a minha idade, eu sempre falava para mais. Sempre falava para mais. Porque depois, o choque para eles naturalizavam. Sim. Eles achavam que... não sei o que passa na cabeça deles nesse sentido. Então, eles imaginavam... Claro que eu sabia que por detrás disso, ele queria tirar, né, um sarrinho, dizer que a gente é velha, mas quando a gente falava com a idade, eu falei, nossa, então não parece. Como se fosse também um elogio, né? Não parecer, né? Então, realmente, a gente precisava trabalhar, principalmente nós, mulheres, precisamos trabalhar. Acho que a população como um todo, né? Trabalhar com a velhice. E essa questão de trabalhar com a velhice é uma questão cultural, porque, veja, os orientais trabalham com essa questão da velhice. Então, se organizam de uma forma que, quando as pessoas ficam velhas, não vai para asilos, eles se organizam familiarmente. Eu assisti, já faz algum tempo, um documentário no Japão sobre isso. Nós não temos essa questão. Não existe uma política pública para você trabalhar a questão da velhice em cima de política de saúde, política de lazer, política educacional. Vejo, né, a gente estava... Isso a Juraci, a presidenta do Conselho Municipal, que até a gente está levando isso agora para Mogi das Cruzes. As famosas academias da terceira idade. Uhum. É boa, mas ela não ajuda, ela não evolui.
Porque quando você vai para uma academia que você paga, você começa com um pezinho pequeno, com pouco peso, depois você vai evoluindo. Lá não tem isso, né? O que tem lá? É aqueles aparelhos que ficam naquela mesma coisa. Então, ela diz que isso pode, inclusive, prejudicar as pessoas que fazem a academia. Então, como choveu aqui em Mogi das Cruzes, não sei só aqui em Mogi, mas choveu, tudo quanto é lugar, a população. Por quê? Porque não tem um espetáculo, não tem um lazer, não tem uma coisa organizada, planejada para as pessoas da terceira idade. A questão educacional, né? A questão educacional. Eu sei que tem a UNAI, se não me engano, que é a Universidade para idoso, né, de terceira idade não, para idoso, para idosa, mas a Juracy, a presidenta, ela está batalhando para que se fosse uma coisa pública, porque é particular, né, as pessoas pagam uma taxa. Então, acho que essa preocupação com essa questão que a Marli está trazendo e já foi apontado para nós que Mogi das Cruzes, assim como o país vai ser um país, né, de idoso, mas que vai predominar o sexo feminino, a gente precisa pensar aqui na nossa cidade. Aqui na nossa cidade, a Juracy já fez esse apontamento, que vai ter muito mais pessoas idosas do que jovens. Então, esse planejamento, os espaços precisam ser organizados, a saúde precisa ser reformulada, tudo precisa ser reformulado. Mas não tem esse olhar, é só de imediato, coisas imediatas. A questão do empreendedorismo, fala-se empreendedorismo, mas o que tem apresentado do empreendedorismo para as mulheres de forma geral e principalmente para as mulheres idosas? Nada. Entendeu? Não tem essa perspectiva de rentabilidade, né? Os cursos que são oferecidos, eles são limitados, né? Eles são limitados. Então, esse olhar de políticas públicas, colocando aqui para Mogi das Cruzes, precisa ser revisto. A organização dos espaços, a questão do transporte. A questão do transporte. Você vê, se a gente tem o estatuto, né, que foi criado do idoso já de algum tempo, mas que coloca lá a questão do transporte, né, a gratuidade do transporte a partir de 60 anos, mas não é uma coisa automática, precisa ser regulamentado. Eu até defendo, não sou assim, acho que quando as pessoas têm condições de pagar, que pague, mas tem muita gente que não tem condições de pagar. Então, e daí ela fica presa no seu lugar, porque como é que se vai depender de uma condução, como é que vai fazer? Não tem aquele dinheirinho que pode ser, para as empresas diz que sempre é pouco, né? Mas para o bolso de quem utiliza é muita grana, assim, é um valor alto para o salário que as pessoas recebem. Então, esse olhar de futuro precisa também começar a pensar na questão da velhice, porque todo mundo vai envelhecer. E eu fico feliz de envelhecer, porque se eu não me envelheço é porque eu morri antes. Sim. Eu não quero morrer antes, eu quero viver. Muito bom, vereadora, é isso mesmo. E Marli, o que é debatido dentro dos coletivos em relação às movimentações do poder público, né, olhando para isso, para a população idosa? Então, pouca discussão, né? Nós não precisamos levantar essa discussão da questão do etarismo, né, relacionado às pessoas mais velhas, e não tem sido ainda uma prática, né, Inês, entre nós. A gente está precisando, né? Eu acho que foi esse fato que aconteceu na faculdade lá de Bauru, né, com a estudante de 40 anos, eu acho que deu uma levantada, né, colocou, né, está dando visibilidade a essa discussão, que ela precisa ser levada, não tem como fugir disso. É claro, né, os estudos apontam, nós vamos tornar um país velho, né, um país composto por muitos idosos, a perspectiva é de 40% de idosos. Um número muito alto. Até o final do século. E um país de mulheres, né, mulheres idosas. Por isso que essa discussão de mulheres está totalmente relacionado com a questão do etarismo, né? Porque... E a vereadora
somos esse maior número de mulheres idosas e como é que nós temos que fazer essa discussão para o futuro, né? Para o futuro dessas mulheres que estarão aí. Já está aí, né? Já está chegando. Já está chegando e que somos massacradas, né? E a gente, os estudos apontam o seguinte, que nós temos 3 campos que a mulher é muito massacrada, que ela não tem as oportunidades, que é no campo social, na saúde e no trabalho, né? São 3 áreas que a gente precisa estar trabalhando, poder público, precisamos de políticas públicas. E tem uma coisa que a gente precisa discutir muito, quer dizer, fazer essas discussões em todos os movimentos, porque às vezes não adianta a política pública se a sociedade não está mobilizada para poder colocar aquilo em prática. Vide, por exemplo, que é um exemplo muito bom, é o da Lei Maria da Penha, que é a lei reconhecida internacionalmente como uma das melhores leis, né, para amparar a mulher contra violências, mas ela deixa ainda muito a desejar na aplicação dela no Brasil. Nós temos muito para avançar. Tem a lei, mas nós temos dificuldade de aplicação dessa lei. E isso é preciso a sociedade mobilizada, é preciso as mulheres mobilizadas para que a gente avance nisso, essa cobrança do poder público. Certo. Né? E a vereadora deu alguns exemplos aí de possibilidades, né? Investir na cultura, olhar para o empreendedorismo dos idosos, né? O que você enxerga de possibilidade para esse futuro? Olha, eu enxergo muito essa questão assim, é preciso que a gente abra essa discussão em todos os espaços, que a gente consiga elaborar políticas públicas e que a sociedade esteja preparada para cobrar essas políticas públicas, que avance, que o poder público possa oferecer, né, a realização dessas políticas. Às vezes elas ficam um pouco, às vezes até no papel, né? Então não adianta, que é a questão assim, leis, não adianta brigarmos pela lei, né? O judiciário vai lá, faz a lei, mas se a sociedade não está preparada para aquela discussão, preparada para exigir aquilo e sentir que aquilo é necessário para ela, essa lei fica no papel, né? Então nós precisamos, e sim, esses vários setores que nós temos que colocar aí, né, o setor cultural, para ver a questão no trabalho, por exemplo. Esse que eu acho muito importante, que é esse respeito entre gerações. Como é que nós vamos trabalhar isso, né? Para que a sociedade brasileira seja uma sociedade que respeite os mais velhos. Sim. Né? Porque, vou pegar o exemplo recente, porque é isso, das estudantes de Bauru. O maior desrespeito com a colega de classe porque tinha 40 anos, né? Então, isso não há no Brasil esse trabalho de respeito às gerações mais velhas, né? Que outros países às vezes trabalham. A gente tem muito exemplo, que a Inês citou, do Japão, né? Que eles têm um pouco de respeito pelo ancião, pela anciã, né? A velhice lá é tratada com muito respeito. No Brasil não tem muito isso, talvez porque está na hora de começar, né? Já devia começar, mas estamos aí. Na porta nós mesmo. está batendo na porta, né? Nós já somos um grande número de idosos no Brasil e nós já somos, pelo censo, parece, o IBGE, nós já somos 16%, é muito grande já, né? A faixa de idosos no país. Então nós precisamos criar políticas para isso, nós vamos abrir essa discussão. Sim, começamos aqui também a abrir essa discussão. Já chegamos ao final do nosso programa, mais um dia que a gente aprendeu, né, vereadora? Obrigada por trazer esse tema com a gente. Eu que agradeço, e assim, uma questão que precisa bastante, que as políticas públicas precisam ver, é que a gente precisa trabalhar a convivência das pessoas,
né, em vez de criar o Instituto de Longa Permanência, que não é chamado mais de asilo, né, do Instituto de Longa Permanência, era trabalhar a convivência, pensar como que a gente vai trabalhar com as famílias para que eles fiquem na família. Porque Sim. O que ele mais quer é fique na família. Mas esse é o nosso primeiro passo. Eu espero que a gente consiga ter essas políticas públicas para Mogi das Cruzes e também para todo o nosso país. Certo. Marli, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. E claro, um obrigado especial a você que nos acompanhou. Mulheres em Pauta fica por aqui. Até a próxima!